CBN Mulheres de Negócios. Olá, tudo bem? Eu sou Ivânia Porto e você ouve agora mais um episódio do podcast CBN Mulheres de Negócios. Eu tenho um prazer imenso de receber nesta tarde duas arquitetas das quais eu tenho muita admiração. Tem muito trabalho na nossa cidade e principalmente a gente vai bater um papo sobre como está a arquitetura, o urbanismo em nossa cidade, em nossa região. E é assim, um papo interessa a todos, até porque eu acho que, não sei, vocês vão me dizer se está certo ou errado. Depois da pandemia, a gente passou a olhar muito para o espaço, para o ambiente que a gente vive. Então está todo mundo querendo saber um pouco mais, querendo ter mais qualidade de viver. Então eu recebo Andresa Prooro, não só arquiteta profissional, mas também tem uma carreira aí no conselho, ela vai passar para a gente tudo isso. Eu também recebo Marcela Marabuco, uma parceirona nossa, já fizemos alguns trabalhos na SIC. Marcela também é uma empresária e arquiteta de nossa cidade. Então eu fico assim muito feliz e muito alegre por receber vocês. E aí, Andresa, boa tarde. Olá, Ivânia, boa tarde. Boa tarde, Marcela. É um prazer estar aqui nesse podcast. E parabenizo pela iniciativa, né, justamente esse programa que dá destaque a mulheres empreendedoras das mais diversas áreas. É uma forma de mostrar a potência das mulheres no desenvolvimento de Caruaru e região nos mais diversos segmentos. Sou arquiteta de formação, também professora universitária, e venho já há alguns anos no Conselho de Arquitetura, exatamente. Isso. Venho agora na segunda gestão, sou atual vice-presidente do Conselho. E hoje já tem em Caruaru, não é isso? Isso. Andresa, antes não tinha. Me conta isso aí. Conto. O Conselho de Arquitetura, eu faço parte agora da segunda gestão. Eu fiz parte da gestão de 2021 a 2023, também como vice-presidente, e agora renovei de 2024 a 2026. Na gestão anterior, nós tivemos o desafio de interiorizar as ações do Conselho de Arquitetura, que até então realmente ficavam restritas a Recife, né? Então, embora fizessem ações esporádicas em outras cidades, além de Recife, ficava muito voltado realmente na capital. E era uma demanda, não é, Marcela, que nós profissionais do interior sentíamos de realmente o Conselho estar mais próximo dos arquitetos, realmente do litoral sertão. E aí, quando eu ingressei no Conselho, foi realmente com esse desafio de interiorizar as ações. E Silvia, na época, também era conselheira, apoiou nesse papel. E conseguimos trazer uma unidade do Conselho para Caruaru. Então, a gente vai falar sobre isso mais tarde. E sobre outras coisas também, viu? Vamos lá. Mas, Marcela, eu diria que é a mais queridinha hoje do pedaço. Rapaz, são seus olhos. Vai causar ciúmes, mas eu vou ter que dizer, Marcela, seus projetos são elogiados, são inovadores. Você está com parcerias aí, com construtoras, com empreendimentos grandes. E nesses empreendimentos grandes e inovadores, ele vem numa atualidade da mudança urbana da cidade. Isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você, por arquitetura. Você vem lá do Piauí, né? Isso. A cidade te abraçou, me conta aí. É uma misturinha danada, né? Mas boa tarde, obrigada pelo convite, Ivânia. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Inclusive, a Andresa eu já conheço desde a época de faculdade, né? Foi minha coordenadora, professora também, tá? De geometria. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Representando realmente as mulheres aí empreendedoras, né? E faço parte do conselho também. Eu entrei nessa gestão, estou no conselho de arquitetura. E foi, e nem gosto tanto, tá, assim, de estar me metendo nessa parte, mas assim, quando eu vi a gestão de Rafael, eu fiquei encantada com querer colocar o Agreste, né, junto aí, além das outras partes do estado, podendo opinar no Conselho de Arquitetura. Mas aí, falando um pouquinho dessa parte, sou do Piauí, né? O meu nome é Marabuco, é Maranhão, Pernambuco, mas nasci no Piauí. Esse deu o nome de família, mas tenho raízes também aqui. Já moro há 23 anos em Caruaru, então me considero caruaruense.
né? E abracei a cidade, só sai daqui se destruir Caruaru, porque por mim eu passo o resto da minha vida nessa cidade que eu amo. Tem tem um imã. Forte, de tem um negócio pessoas, que é um imã. E quando a gente, eu tenho meu marido que é meu sócio, Rodolfo, quando a gente decidiu... Rodolfo é daí? Ele é de Surubim, né? Mas também mora já aí acho que há quase 18 anos aqui em Caruaru. Então, também é um caruaruense, vamos dizer assim, né? E quando ele se tornou meu sócio e que a gente decidiu trabalhar com empreendimentos, na verdade, fazem mais de 6 anos atrás, né? Apesar de eu estar trabalhando com empreendimentos só desde 2021, a gente planejou isso, né? E a gente vem trazendo inovações para o setor tecnológicas e também de gestão, né? Que é algo que a gente nunca escondeu, inclusive, de compartilhar com as pessoas, seja com nossos clientes, com outros arquitetos, com amigos. E o que eu acho muito legal de subir essa régua dentro da cidade é que todo mundo fica melhor, né? É verdade. Então, assim, é algo que eu fico muito feliz quando a gente ganhou um prêmio, né, recentemente, ano passado, no começo do ano passado, que eu estava concorrendo com outros escritórios significativos de Recife, né? E a gente, por representar o interior, a gente ficou muito mais feliz, né? E de ganhar o prêmio de inovação empresarial, né? Muito voltado ao que a gente traz de software no nosso escritório. A gente trabalha totalmente com o BIM, né, que na verdade é uma modelagem com informação, que a gente tem facilidade de compatibilização de projetos, tá? A gente consegue ter um projeto muito mais sem erros, com mais informações, com mais assertividade mesmo, e realmente mais fácil de você buscar o erro e conseguir consertar. E a gente sabe que um erro numa construção enorme são milhões. Então, assim, é uma coisa que vai impactar na vida das pessoas, do construtor, de quem está comprando. Então, quando a gente faz isso, eu melhoro tanto o meu trabalho quanto eu melhoro a sociedade. É verdade. Mas é isso aí. Então, vamos. Me diga uma coisa, Marcela, antes de passar para a Andresa. Você sempre se viu arquiteta? Veja. Eu acho tão engraçado. A Andresa vai falar... A gente vai conversar sobre os novos arquitetos, sobre a carreira de arquitetura. Sim. E eu vejo muitas vezes umas pessoas dizerem, eu já nasci arquiteta. E outras não, eu fui me apaixonando. É engraçado porque, assim, na verdade, eu gostava de arte, né? E aí, isso já, né, é meio caminho andado, vamos dizer assim. É muito próximo. Meu pai é engenheiro, né, isso também já ajuda um pouquinho, né, então essa convivência. E quando eu estava escolhendo o que eu iria fazer para a faculdade, eu estava relutando não fazer arquitetura para não dizer que eu estava escutando ele. Porque eu queria fazer artes plásticas, eu queria fazer uma coisa internacional, eu estava pensando assim, estava dando uma viajada. Eles, filha, vamos fazer o seguinte, você faz arquitetura porque você tem todo esse jeito. Eu já desenhava muito, eu gostava muito de ir pra obra com ele. E aí, depois que você se formar, você quiser pintar seus quadros, você pinta, se você quiser. E aí eu disse, não, tá bom. Aí fiquei assim, né, tranquila com isso. E fui até meio emburrada para a faculdade, pro primeiro período, mas quando a gente fez a primeira cadeira de projeto, que eu fiz uma maquete, pra você ter noção, eu fiz interiores da maquete, era uma capela, eu fiz a parte de dentro, não precisava, eu me empolguei tanto, eu fiquei tão animada com aquilo, que assim, eu chorei de felicidade, porque eu disse, pronto, já sei o que eu quero fazer para essa minha vida. Achei. Exatamente. E na experiência Andresa hoje está ordenando o curso de arquitetura da ACES, minha colega lá, exatamente, enquanto coordenadora. E como a sua experiência, já foi também professora de tantos arquitetos aqui, essa expectativa, como o aluno chega, o quanto é importante olhar a carreira de uma forma correta, né? Isso. Assim, eu sou suspeita em falar. Lógico, mas vale. Assim, eu sou apaixonada pelo ensino. Antes de começar, estamos conversando ali. E eu sou suspeita porque eu amo arquitetura e amo ensinar. Eu sou formada há 24 anos e há 23 eu sou professora de cursos de graduação em arquitetura. Então, a minha vida profissional inteira, ela é dedicada entre essas minhas duas paixões que eu falo, que é a arquitetura, porque eu vivo de arquitetura, eu tenho um escritório desde que me formei, e o ensino de arquitetura. Então, a minha vida profissional inteira é dedicada a isso. Então, eu realmente ensino porque eu amo ensinar. E justamente a minha vida profissional como professora inteira é nesse sentido de ver como esse ensino para o aluno ele pode ser mais fácil,
pode ser mais leve, pode ser mais aplicável. E na coordenação a mesma coisa do curso. Verdade. Então, o que faz mais sentido, o que está mais conectado com as demandas do mercado. E no curso da arquitetura da SES foi essa mesma lógica, né? Então, o curso ele foi montado de forma a, de fato, ser uma matriz que está conectada. Eu fico sempre falando isso. Ele é um curso que foi pensado para atender as demandas do presente, para atender os desafios do futuro. Perfeito. Então, é um curso que está conectado, de fato, com os desafios do contexto regional onde o curso está inserido, na mesorregião do Agreste Pernambucano. Então, foi uma matriz que foi pensada com muito cuidado, debruçada sobre os desafios que esse arquiteto ele vai encontrar quando entrar no mercado. Porque eu sou professora há 23 anos, eu sei que muito que se vê na faculdade, quando o arquiteto ele entra no mercado, Marcela sabe isso, Sim. eu sei, porque a gente um dia foi estudante. E quando o estudante ele entra no mercado, ele não está preparado. É verdade. Né? É um choque de realidade muito grande. Ele vê grandes temas na faculdade que quando ele entra no mercado ele não vai se deparar com esses temas. Né? Um arquiteto forma-se aqui no interior, quando ele chega no mercado ele vai fazer um box no Moda Center, vai fazer uma loja de confecção. Não são aqueles grandes temas que são trabalhados Sim. ainda naquela visão modernista, né? Do ensino de projeto das escolas de arquitetura. E aí é um choque de realidade, né? Faz grandes temas, um hospital regional na faculdade, chega a fazer um consultório odontológico, não sabe fazer. Assim, só falando uma visão bem realista da coisa. Claro, claro. né? É pesado, Mas o viu? papo Então, é esse, né? Adianta né? trabalhar grandes temas numa visão muito superficial, não é, Marcela? É. De quando chegar na vida real, não Mas saber trabalhar temas que a gente sabe que é o que esse mercado vai demandar. Pede. Então, a gente justamente está com essa preocupação de ter a preparação desse aluno para uma vida profissional realmente do que ele vai se deparar na prática, né? Então, é um curso que ele vem com uma pegada de inovação, de empreendedorismo. O aluno vai trabalhar desde o começo do curso com tecnologias, o BIM vai estar desde o começo do curso. Eita, então, a gente vai coisa trabalhar boa. com realidade aumentada. Quero estagiários. Vou preparar estagiários, viu? Com realidade aumentada, realidade virtual, impressão 3D, para que isso seja natural para o aluno, né? Para que ele vá se habituando com isso ao longo do curso, com a questão de trabalhar essas tecnologias, para que ele pense o projeto de uma maneira, usando essas tecnologias, né, para que isso não seja no final do curso, como a gente vê muito, né, Marcela, na banca do TCC, os alunos colocarem isso como sendo um diferencial do projeto, e não é. Isso é para ser obrigatório e não diferencial. Exatamente. Então a gente quer que o aluno ele já tenha durante o curso isso como algo natural, né, para que de fato ele Contato com a saia realidade. essa realidade preparado para o mercado. Então é um curso assim que vem sendo preparado com muito carinho e a gente acredita fortemente que Vai ser um sucesso. de fato vai ser um sucesso. Eu tenho certeza disso. Partindo, aí eu vou fazer uma reflexão para as duas. Partindo do referencial do profissional liberal e partindo dessas inovações e dessas tecnologias, e avançaram muito, mas avançaram de um certo tempo para cá. Por mais que soubéssemos, na prática ela entrou, não sei, 5, 10 anos. Mas o profissional liberal, ele é preparado de uma forma mais artesiana, mais fechada. Na prática do escritório de vocês, como é fazer, para as pessoas que estão nos ouvindo, como é fazer essa transformação de um profissional liberal e tem o conhecimento de arquitetura, domina a técnica, domina tudo, mas e na prática ele vai precisar de outros saberes, de gestão, de inovação. E vocês fazem isso de uma maneira com muita facilidade, mas a gente sabe que tem outros que não fazem. Também, né? Qual a orientação, a inspiração que vocês dão para as pessoas que estão, mas não conseguem dar espaço? Inclusive, assim que eu saí da faculdade, a Andresa estava fazendo um curso da parte financeira, né? Como você ter a gestão financeira do escritório. Porque realmente assim, a gente vai lá para a educação da gente, né? Desde o colégio a gente via ter a educação financeira no nosso país como uma das prioridades, né? E o brasileiro não sabe lidar com dinheiro, o brasileiro sabe se endividar, isso é fato. É fato. Então, quando eu saí e que Rodolfo começou também a olhar o escritório, a gente, na verdade, namora desde o colégio, tá? Desde o 3º ano. Então, a gente nem sabia que a gente ia ser sócio, nem sabia que a gente ia ser arquiteto e engenheiro.
Mas foi uma coisa que ele viu logo o problema, que eu não lidava bem com contas, com cobrança, com dinheiro. Então ele disse, Marcela, tu precisa se movimentar. E aí eu sozinha ainda fiz o curso, me ajudou bastante, me deu um norte muito bacana, porque realmente muita gente não sabe o básico do básico, né? Que é o 500 que sai. É né? verdade. Somente. E isso aí já abriu meu olho, né? A faculdade, ela realmente está defasada, assim, a maioria, né? Agora que a Andresa está falando essas coisas do curso da ACES, eu estou bem feliz, né? De saber que vem essas pessoinhas aí novas com essa bagagem da realidade. Rodolfo brinca muito quando entra estagiário, ele diz, agora aqui é real life. né? Então é algo que ele, assim, ele sempre diz, porque realmente o cara vai viver tudo ali dentro do escritório, ele tem que estar preparado para qualquer coisa. E é muito bacana porque todo mundo se sente sempre à frente dos que não estagiam, sabe? A gente vê que tem essa diferença. Então, quando eu fiz esse curso, e depois o Rodolfo virou meu sócio, teve outra coisa que a gente tem que é muito legal, que é uma ferramenta, além de pessoas como a Andresa que tem essas plataformas, né, de ensinar algumas coisas, é o Sebrae. A gente fez o Empretec. O Empretec é maravilhoso. Exatamente. A que também sabe. Teve a ver com a Andresa também, porque teve Cecília, teve uma que na época falava muito. E Rodolfo fez. Gilson, né? E o Rodolfo fez o curso, disse, tu tem que fazer. Se tu não fizer, eu não vou ser teu sócio. Foi um ultimato, assim. A gente que é arquiteta, a maioria criativa, a gente reluta essa parte burocrática, sabe? A gente reluta, a gente não quer. Mais legal projetar. A gente não quer. Então, eu não digo todos, mas a maioria é dessa forma, né? A gente criativo, se acomoda, sabe? Aquela coisa. E Rodolfo, quando a gente se juntou, eu sou a parte criativa, que eu sou a mãe, ele é o pai. Certo. E ele é o cara que fica assim na ação e vamos melhorar e vamos fazer inovação e tal. E eu entro no barco com ele. Então, assim, pelo menos eu não vou de contra, né? Então, eu fui vendo que tava dando certo, digo, então a gente tem que remar junto. É besta, né? Então teve também. o Empretec, né? A gente sempre fez outros cursos, assim, essa parte de contabilidade. É buscar, né? Tem que buscar, tem assim, que buscar. é realmente. Orçamento. E nessa busca, Andresa, pessoas são importantes, né? Sim, demais. A saber fazer a escolha das pessoas e vão ser parceiras, e vão estagiar, e vão... qual é a dificuldade da área? A mão de obra hoje é uma dificuldade, né, Marcela? Muito. Porque justamente tem um jargão assim na área de RH, mas que as pessoas são contratadas pelo currículo e são demitidas pelo comportamento, na verdade. Então, verdade. Tanto é que vou voltar para a questão de novo do curso, assim, no sentido de que é uma dificuldade, né? Eu tenho que falar porque hoje a gente tem, às vezes, excelentes técnicos, mas que, em termos de habilidades comportamentais, deixam muito a desejar, né, Marcela? Sim. Então, a gente tem, por exemplo, no curso de arquitetura, uma linha, um eixo disciplinar, que o nome é Inovação, Empreendedorismo e Carreira. Onde na maioria dos cursos de arquitetura no Brasil, a gente tem 1 ou 2 disciplinas que são obrigatórias, que é legislação e prática profissional, que é uma disciplina de praxe, bem lá no final do curso. Nós temos 7 disciplinas no curso. E bom, então desde é um eixo valorizado. É um eixo valorizado. Então são 7 disciplinas, onde o aluno vai ter no primeiro período a disciplina onde ele vai montar o Canva da carreira. Então ele vai entender o que é um projeto de carreira, vai montar esse projeto de carreira. No 5º período ele volta e reavalia esse projeto. Nesse Canva, que é baseado naquela ideia do Canva do modelo de negócio, né? Quando a gente criou o Canva de carreira. Sim. Ele vai ter lá pessoas-chave de carreira, desenvolvimento de network, habilidades-chave, muita coisa de gestão. Que são questões de comportamento. Do curso de gestão. Isso, exatamente. Isso. Muito bom. Então, isso é no primeiro período. No 5º, ele volta e revisita. 2º período, ele vai trabalhar desenvolvimento de portfólio, preparação para entrevista, desenvolvimento de network. Por quê? Porque no 3º ele vai buscar estágio. Então, a gente vai preparar esse aluno ao longo do curso para que ele consiga, durante 5 anos, desenvolver habilidades comportamentais para que quando ele chegue no 9º, no 10º, ele não fique pensando, vou me formar ano que vem, e agora? Exato. Que é o que acontece com o aluno do 10º período, quando se forma, ele vai entender que ser arquiteto não é só projetar, não é, Marcela? Exatamente. Porque quando a gente chega no mercado, é o choque de realidade. Eita, para eu ser arquiteto, eu tenho que ter cliente. Para eu ter cliente, eu tenho que entender de marketing, de captação, de prospecção, de negociação, de finanças. Então, ter um escritório de arquitetura não é só fazer projetos. Eu preciso das habilidades gerenciais. Isso. E isso não é visto na faculdade. Né? Então, é exatamente o que a Marcela falou. Depende dessa bagagem que a gente tem que buscar.
e que não é visto na faculdade. Então, no curso a gente vem trazendo esse eixo de empreendedorismo e carreira realmente como algo muito forte e diferenciado no curso, justamente para ensinar aquilo que não é ensinado nos cursos de arquitetura. E eu não diria só no de arquitetura. Diversos outros profissionais, liberais um médico, hoje, cada vez um advogado, um odontólogo, um fisioterapeuta. As profissões, de forma geral, elas não preparam nesse sentido, né? A não ser da área de gestão, né? Que naturalmente vão. E a gente são os empreendedores pandemia, esquecidos, na verdade. E a gente falou da pandemia, a pandemia trouxe muito mais autônomos, Isso. né? E você falou que realmente assim foi uma virada de chave para as pessoas valorizarem o ambiente que se encontram, né? Seja sua casa, seu trabalho, a sua cidade, Sim. né? Mas foi uma coisa assim realmente esse do remoto foi bom para umas coisas e ruim para outras, né? Isso é a questão da faculdade mesmo, toda EAD. Até conversei sobre isso com a Andresa para entender se ia continuar EAD. A arquitetura não vai ter mais. Não. O Conselho de Arquitetura não vai EAD, é presencial, porque realmente assim é fundamental. É algo que é muito complexo ser EAD discussão. assim. Eu acho que eu tinha visto um estudo que ou é a faculdade mais difícil, ou é uma das faculdades mais difíceis de se fazer arquitetura. Porque a gente trabalha muito desenvolvendo realmente aquilo ali, porque a gente mexe com tudo ao redor. Né? Você botar uma porta abrindo pro lado errado, você muda o fluxo, você acaba já com o dia do cara. É verdade. A gente interfere no comportamento das pessoas. Isso é importante. Muito a gente mesmo. falou muito no desenvolvimento do profissional, no desenvolvimento do escritório, nos negócios, como se vê. E aí eu volto para Marcela. Marcela, o mercado de Caruaru, como está hoje o mercado na área de arquitetura? E esse mercado é notável, ele cresceu muito. Sim. Como está hoje e como você pensa ele para o futuro? Sim. Eu vejo hoje Caruaru com uma cidade cheia de potencial, né? A gente teve essa implantação do novo plano diretor, teve alguns ajustes, inclusive bem benéficos para a parte realmente construída, né? Vamos dizer assim. Eu vejo o mercado, assim, pandemia deu aquele boom, né? Eu acho que eu nunca tive tanto cliente me ligando final de 2020, 2021, e eu tive que ter o discernimento de respirar e calma, o que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? E aí eu lembro que o Rodolfo dizia assim, tem muita gente que vai pegar um monte de projeto, vai ganhar dinheiro, mas não vai conseguir atender, vai fazer aquele bololô e vai se acabar. Então, assim, sem a gestão, que a gente fala o tempo todo, que é primordial, e entender o planejamento que a Andresa estava falando, da onde você quer chegar, né? Eu vejo colegas que estavam com o escritório, entregou o escritório hoje, sabe? Então, assim, é organizacional, mas mercado realmente tem bastante. A quantidade, eu não falo nem de Caruaru, eu falo até de região. A quantidade de cidades que eu vejo, que você vê que tem arquiteto. Eu passei em Toritama esses dias e você começa a ver fachadas mais pensadas. Você começa a perceber que teve um cuidado numa praça, que teve... E aí você vai vendo a cidade se transformando. Então, assim, as próprias faculdades formando as pessoas, eles ficando no interior, né? Rodolfo como é de Surubim, a gente também tem um pessoal que a gente conhece lá. Eu, inclusive, fui para a banca de Altino, que é lá de Surubim. Então, assim, você vê a cidade se transformando, né? Então, assim, tem muita possibilidade. Tanto que, assim, eu tenho muita... Hoje a gente tem alguns projetos fora do estado, mas não é o nosso foco. A maioria dos meus trabalhos são em Caruaru, são em Pernambuco, porque eu gosto de estar perto também. Eu gosto eu não que eu seja controladora, mas eu gosto de estar ali. Eu gosto de estar ali, sabendo como é que anda, se estão fazendo direitinho, né? E tem, né? Então, assim, poxa, não, porque Marcelo, você está fazendo projeto grande demais, você não vai ficar mais aqui em Caruaru, não vai mais me atender. Não, tem para todo mundo. Né? E foi aquilo que eu te falei, os amigos me ligam para perguntar uma coisa ou outra, às vezes eu ligo para um colega também. E assim, tem espaço, né? E eu vejo, a gente teve muitos lançamentos imobiliários agora. Então, assim, o que a gente tem de arquitetura de interiores... Quando você fala... Marcela, desculpa interromper, muitos lançamentos na cidade e lançamentos grandes. Isso. Existe ciclo? Sim. Não é? Sim. E a própria cidade vai absorvendo. Muitas vezes
são demandas de projetos verticais, depois vem de condomínios, depois vem... E um vai completando o outro, né? Exato. E a gente vai vendo... Você falou uma coisa, me desculpa interromper de novo. A cidade vai se modificando sob nossa vista. Isso. Deve ser muito gostoso. Você tem uma vista apropriada. Não, com certeza. Chega a dar um alívio, né? Quando você vê as coisas mais arrumadinhas. É verdade. E você vai receber uma demanda de profissionais para esse mercado, não é isso, Andresa? Exatamente. Essa questão que você falou, Ivânia, só complementando o raciocínio, de que a cidade vai se transformando e tem os ciclos. Eu vinha pensando isso, eu moro ali no Quintas e eu sempre passo na P95, a gente vem vendo, né, uma leva de lançamentos de condomínios horizontais, por exemplo. E a gente vê que são ciclos, né? Depois da pandemia isso foi muito comum. Por quê? A gente passou, né, muita gente passou muito tempo nos apartamentos. E aí na pandemia sentiu a necessidade de ir para a questão de residências, né, de ter mais espaços livres, contato com o verde. Então pode verificar que depois da pandemia teve um movimento de lançamentos de condomínios horizontais. Verdade. Então é tudo reflexo das mudanças sociais que vão acontecendo, né? Então a pandemia ela trouxe diversos impactos e a arquitetura ela vem como resposta a essas mudanças, né? Então a gente está falando aí de tantas habilidades e competências que a gente precisa ter para um escritório. E a gente está do lado de duas jornalistas, né? Juliana e Diana. E aí eu pergunto, como é na profissão de vocês essa questão das redes sociais? Uns gostam, outros não gostam, tem vários profissionais. E o livro é tudo, né? Como é que vocês encaram? Assim, eu vou deixar a Marcela responder mais, porque ela já está mais aí assim, conectada. É um negócio realmente... Hoje, para quem quer pelo menos parecer que não está morto, tem que aparecer. Porque se você entra no Instagram e a pessoa não fala desde 2017, morreu. Morreu. É tipo isso, né? Então, em 2016, que foi quando a gente abriu a rede social profissional, que novamente foi ideia do meu queridíssimo marido, porque ele é muito inovador, muito pensativo, marqueteiro e tudo, ele é tudo junto. E ele disse, Marcelo, prestando atenção, não tem um escritório de arquitetura em Caruaru que tem um Instagram profissional, só de arquitetura. Ou a pessoa mistura o pessoal e tal, como eu fazia, né? Mas assim, focado num conteúdo para profissionais. E aí eu disse, mesmo. Ele disse, aí tu é cara de pau, começa a fazer stories aí, falar nas obras e começa e tal. E 2016, né? Então assim, aí eu fui fazendo os stories e foi crescendo. Quando a pandemia veio, foi onde a gente mais cresceu, porque as pessoas estavam em casa, estavam assistindo e era o canal para poder pensar em contratar o arquiteto para fazer a casa lá no condomínio, né? Agora que então assim, a gente fechou muita coisa, inclusive em Aldeia, em Gravatá. Eu fiquei assim abismada com uma moça que ela era de Limoeiro, nunca tinha nem me visto, fez o Pix para mim. Foi o Pix para mim assim, à vista. Eu disse, mulher, tu nem me viu, nem assinou o contrato. Ela, eu te sigo faz 5 meses. Aí eu digo, olha, tá já vendo? Se sente íntimo. Exatamente. Então, assim, pra mim foi muito importante para ascender a carreira do escritório, né? A gente chegou a ter 90% dos clientes diretamente do Instagram, né? Principalmente quando a gente estava muito focado aí em casa. A partir de 2021, como a gente está com esse foco mais em empreendimentos e consultoras, incorporadoras, então é uma coisa, eles normalmente não entram em rede social, já é uma indicação, já é um projeto que a gente fez, que é visto, que aí realmente é ligado a outros, são mais pessoas, né? Mas para o mercado geral de arquitetura é muito importante. Muito importante, porque você tem o seu portfólio ao vivo ali. Antes a gente pensava que a gente tinha vida real e a outra virtual. Hoje em dia não. Hoje ela é uma só, né? Uma só. Em digital. arquitetura, desculpa interromper. Não, em mas arquitetura existia um movimento antes, vou dizer, algum tempo atrás, muito tempo. A comunicação era muito, a melhor propaganda era placa de obra, né? Sim. Antigamente, placa de obra. Exatamente. Realmente funcionava, mas hoje em dia realmente as redes sociais, né? Então, você realmente tem que ter essa comunicação, porque a primeira coisa que o cliente pergunta é qual é o teu Instagram? Né? Então, ele vem para uma indicação, mas mesmo assim,
ele quando chega no escritório, ele já olhou seu Instagram de cima a baixo, já viu os projetos. É verdade. Então É a um ideia, né? portfólio. Ou é ponto com ou é ponto fora. É. Então não tem É um como. Tem que estar. portfólio bom. O Hoje a gente Instagram, ele é. sabe que as pessoas hoje, para pesquisar qualquer coisa, É. ou pesquisa, Restaurante, tudo é viagem, Instagram. né? Vai utiliza. vai no Google, Instagram, Isso. TikTok e Facebook, né? A gente pensar onde você... Era o Listel. Exatamente. Era o Listel. Então, você realmente precisa estar em algum lugar ali, Tem né? que ser Para ser encontrado. achado. Exatamente, É. você tem que ser encontrado. Bora Exatamente. falar Exatamente. de uma figura desse universo, o cliente. Sim. A gente precisa falar Sim, dele. sim. Hoje a sociedade ela é muito complexa, de comportamento, de atitudes, de ideias, de tolerâncias, de intolerâncias. Como é lidar com um cliente, como eles estão se comportando hoje nesse universo, como é o cliente de arquitetura? Quer falar? Vamos lá. Então, assunto polêmico, viu? É. Brincadeira, mas assim... Mas são pessoas. Eu ainda faço, né? E era meu foco, como eu falei, as casas, né, de alto padrão e a pessoa física, né? Quando a gente fala principalmente de casa, porque realmente, tem arquiteto para um bocado de coisa, né? Antes eu estava falando. Arquiteto de casa, eu dizia para Rodolfo que eu sou um Buda. Porque primeiro que você fica ali uns 3 anos com a pessoa, viu? Um Pode estar casamento. preparado. Um casamento. Fica amigo dele. Eu sempre fazia uma pré-reunião para conhecer, porque se o santo não batesse, eu arrumava uma desculpa. Eu dizia, não tenho tempo, falava alguma coisa. Porque precisa muito tempo de convivência, né? E aí tem que ter essa resiliência, a gente tem que ser um pouco psicólogo, porque existe o cliente que sabe o que ele quer, né, que manda um monte de referência para você, descreve. Eu tive uma cliente que ela pegava imagem, escrevia do lado que gostou da imagem, fez um PDF para mim, coisa mais linda, amei. Bem bonitinho, né? Eu sei o que ela quer. Mas tem cliente que assim, me surpreenda, né? Aquela coisa, assim, chega com essa explosão pra gente. Então, a gente é o meu psicólogo. A parte... E às vezes tem divergência, né? De marido. Sim, normalmente tem, na verdade. Tem que geralmente. sortear os ambientes. É assim, a área gourmet normalmente é do marido, né? A cozinha da mulher, o quarto é da mulher. A mulher manda mais, normalmente. Pesa todo, o marido fica um cantinho do guerreiro ali e pronto. Mas é assim, é complexo, você tem que ser muito paciente. As pessoas, quando contratam, acham realmente que a gente vai entregar as imagens e tchau e benção. Não é isso, principalmente o arquiteto que se compromete a entregar o produto e o sonho do cliente, porque é o sonho, a casa é um sonho. Mesmo se a pessoa já tenha tido uma casa ou outra, sempre é um sonho a ser realizado, né? Algo que você vai estar ali, vai estar convivendo, vendo todos os dias. Então, é muito delicado, tem que cuidar direitinho, né? E aí a gente ainda faz casas, né? Mas, como eu falei, a parte de empreendimento, aí é outra história, é totalmente diferente. O relacionamento é outro. Totalmente São diferente. colegas. É muito mais técnico, né? Normalmente não tem alterações. Financeiros. São projetos mais rápidos. Normalmente não tem alterações. A responsabilidade é muito maior e o conhecimento que a gente tem que ter é muito maior, né? Então, assim, existe os pesos aí, né? Porque em casa você não vai ter um fiscal da vigilância sanitária entrando para procurar se tem uma coisa errada. Não vai ter um bombeiro procurando se tem uma coisa errada. Então, assim, existem as responsabilidades e são clientes totalmente diferentes. Isso. E no teu olhar, os clientes? Eu também tenho uma percepção semelhante à de Marcela. Em função da área que o arquiteto ele decide atuar, né, se ele vai nichar em algum segmento, como, por exemplo, o residencial, realmente tem muito essa ideia de um processo mais longo, mais demorado, meio a ideia do psicólogo mesmo, esse atendimento mais próximo, mais humanizado, digamos assim. Então, o profissional ele precisa entender que isso faz parte da atividade. Se você, digamos, eu não tenho paciência disso, então não trabalhe com interiores. Isso. Porque faz parte do atendimento, né, da atividade. Você está desenvolvendo o lar daquela família. Você precisa entender as necessidades, você precisa conhecer a rotina, você tem que materializar esses desejos num projeto. Isso. Então, precisa ter esse tempo, né? Isso assim, eu sempre falo para os alunos. Então, se você não tem essa paciência, não tem isso, então vá trabalhar de repente com o mercado, projetos mais corporativos. E comercial, né? Que tem um ritmo de projeto mais rápido, são decisões mais assertivas, não tem esse muda-muda de projeto, são projetos mais rápidos, mas também tem esse peso das decisões. Um erro custa, uma bancada que você erra, às vezes dependendo se é um Silestone, aquele erro custa, né?
fortuna. Então você tem que saber que essas decisões vão ter um peso, não que o outro não tenha. Você tem a responsabilidade em qualquer projeto. Sim. Mas as relações são diferentes. Você não consegue muitas vezes desenvolver uma relação de amizade, talvez com um cliente corporativo, Não, assim, a depender, mais entende? rápido, Porque né? são projetos mais rápidos. Então Tem vai que abrir muito. e pagar dinheiro. Exatamente. Ele tem um projeto rápido, já está pagando aluguel quando te contrata. Porque Exato. o ponto já está alugado. Então, Isso. são relações que se estabelecem diferentes. É verdade. Então é muito importante o arquiteto ele conhecer, por isso que a ideia da carreira. O que é que eu Sim. quero para a minha carreira? Que área eu desejo atuar? Sim. É o que me faz. É por isso que o autoconhecimento é importante. O que me faz bem? O que é que eu desejo para minha carreira? O que é que eu gosto? Como é que eu me vejo trabalhando? Né? É o que eu sempre digo aos meus alunos. Onde é que você se vê imaginando daqui a 20 anos? Eu quero estar trabalhando com isso? Isso me faz bem? Então, aí você vai tomando as suas decisões, né? Mas se eu não gosto dessa relação, não tenho paciência para isso, então você vai para outro nicho, porque o seu cliente precisa dessa atenção, né? Quando você diz assim, se veja daqui a 20 anos, eu pergunto às duas. Na arquitetura de hoje, o que vocês acham e vai acontecer e não está acontecendo? E aí, vem com as perguntas pra usar. Não, porque Brincando, tô brincando. está faltando Mas aqui que a gente ainda não está fazendo. Veja, eu imagino que assim... Porque assim, é como a gente estava falando, muita coisa influencia a arquitetura, né? E a gente... Primeiro que a gente está vendo um mundo muito mais compartilhado, né? Uma coisa que, por exemplo, eu estava falando muito do plano diretor. Hoje, quando a gente vai dimensionar vagas, a gente não tem mais uma regra fixa. Ela vai depender do lugar que você está projetando. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu estou fazendo um prédio no centro e na hora que for ser feito esse estudo de trânsito, por ter ônibus, por ter Uber perto, por ter estacionamento pago, você não precisa pôr estacionamento no seu prédio. Então, você provando isso e vendo que o usuário não precisa, você tira aquele custo do empreendedor, você faz um prédio mais eficiente, né, um prédio mais rápido, que realmente não precisaria de tanto. A gente está diminuindo aos poucos a quantidade de carro, né, exatamente por essa facilidade de transporte, principalmente nos grandes centros, né. E aí a gente já vê isso, vê essa questão também das famílias menores, né, cada vez menores. Eu vi uma frase que dizia assim, que as pessoas, o novo filho é o pet, o novo pet é a planta, né? Verdade, o pet está modificando. E quando tem o segundo filho, diz que é o bicho exótico, né? Que é o foi ótimo. que ou é muito rico ou é doido para ter o segundo filho. Mas é algo uma que reflexão. Exato, porque assim, as pessoas estão mais conscientes, né? Essa questão do desperdício, do uso exacerbado, da quantidade de pessoas, da população. Eu acho que essa coisa do sustentável. Isso, eficiência energética. Eu estava vendo que fizeram uma pesquisa de quando você vai comprar um prédio, não lembro se foi em São Paulo isso, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você procura? Aí o cara, energia solar. Tipo, primeiro lugar, como assim? Como assim? A sustentabilidade é cara. Né? Um prédio encarece muito. Normalmente, eles iam atrás de quantos quartos, né? De uma área gourmet, se é sustentável. Então, veja a cabeça das pessoas, né? Então, tem realmente, assim, no meu ver, no futuro a gente vê essas mudanças, não é isso? E a mais gente tá conscientes. Que mais já estão mais conscientes, mas que hoje ainda é um preço muito alto para mantê-las, né? Isso. E aí estão me avisando que só faltam 3 minutos. Nossa, e aí rápido, já né? passa rápido. Deve eu passar também mais acho. 3 horas aqui brincando. Eu adoro. Mas aí vocês se despeçam e eu mais uma vez agradeço a todas duas, sabendo, e tem muitas mulheres que estão nos assistindo. Ok, agradeço, Ivânia, pela oportunidade, né, o convite para esse bate-papo, a Marcela também, né, pelas trocas que sempre temos, e foi um prazer o convite, e parabenizo mais uma vez, né, pela iniciativa do programa de dar voz e destaque para mulheres empreendedoras nos mais diversos segmentos, e reforçando aí cada vez mais a atuação das mulheres no mercado, né, e no desenvolvimento aí de Caruaru e região. Muito bem, Marcela. Também agradeço demais, né, esse espaço aí um pouquinho para a gente falar,
principalmente para essa nova geração, né? Estou Isso. muito feliz com esse curso, estou sabendo mais ainda um pouquinho. E nós, né? Né? Pensando aí no real life que eu estava falando Isso, aqui, a vida real. trazendo essas pessoas mais preparadas para o mercado de trabalho, Que bom. né? Vamos mais mulheres aí empreendedoras, né? Estou muito feliz, agradeço demais e sabendo que realmente a arquitetura ela é a arte e a ciência, né? Que dá as estruturas da nossa vida. Que bom. Então Nunca tinha vamos escutado desse valorizar, né, nossa arquitetura, nosso urbanismo, nossa cidade, cuidar todo mundo um pouquinho dela também. Que bom. E assim finalizamos mais um episódio do CBN Mulheres de Negócios. Agradeço a participação de todas duas. Mulheres de Negócios é um podcast voltado a empreendimentos, finanças, negócios, política e empoderamento feminino. São mulheres e falam de inovação, desafios, trabalho e conquista. É uma produção da CBN Caruaru, realizada no grupo Asa Branca, com produção de Juliana Araújo e edição de Edson Vaz. Nos vemos no próximo episódio. CBN Mulheres de Negócios.